E aí? aí, boa noite. Boa noite. Ô João, me fala aí como é que tá o áudio. Tem Tudo um de boa? ventilador aqui, tem um ventilador aqui do meu lado, não sei se tá, Não, tá de o som boa. Pra mim tá de tá de boa. boa. Tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. É bom que tá Melhor do também. que a semana passada. É, Não, não tá do mesmo jeito da semana passada. É porque tu o tá usando o evento. microfone do teu. É, o Ah, Galaxy. tu tá usando aí, né? Tá. É, é porque Cleveland já entrou aí, ó. o ventilador de cá, eu botei o Galaxy Buds do lado de cá. Aí eu espero que o vento não fique tão incômodo, entendeu? Entendi. Eu botei aqui, ele não conseguiu não? Só. Cleveland entrou. Agora, eu não sei se você convida ele, como é, ou se ele. Ai, deixa eu convidar de novo aqui. Convidar de novo. Eu convidei tu e convidei ele. Foi pra mim o convite chegou. Aí, Acho que aí. agora ele vai entrar. Aí. Agora, Hã? E aí, boa noite. Tá passado? boa Opa, noite. boa noite. Eu não tô aqui mexendo no site, não. E aí, tudo certinho? Eu tô ouvindo bem vocês. Tá ouvindo? Tô. Eu tô Beleza. ouvindo bem também. Só o de João que fica um pouco abafado, mas eu não sei se é o É, Cato tava dizendo microfone também, dele. mas eu não pensei ele tentando compensar o ventilador. Deixa eu tirar aqui e ver se melhora. Peraí. Eu acho Vê que aí. João tá mais relacionado à internet, que ele tá meio serrilhado. É, É, melhorou? melhorou um pouquinho, Melhorou. eu acho. Acho que melhorou um pouquinho. É, pode ser ele tentando compensar o ventilador. É isso mesmo, melhorou bastante agora. Melhorou É, bastante. eu fico um pouquinho no calor aqui, não tem Boa problema noite, não. Arthur. Boa noite. Boa noite a pessoal que tá chegando aí, tá entrando. Boa noite, galera. Um Boa prazer todo noite, mundo boa que noite. tá vindo aí acompanhar a gente. Vou abrir minha fila aqui. Bem, pessoal, vamos continuar o nosso papo da semana passada. E hoje nós vamos falar a respeito dos papéis que exercem os jogadores que estão dispostos a participar do RPG. Eles ocupam funções distintas, como dissemos semana passada. Um deles vai ser um mestre, um narrador. Os outros serão jogadores. E vamos começar por eles, certo? Porque eles têm um papel tão importante quanto o mestre, coletivamente falando. Os jogadores, eles têm coisas a fazer, mas todas as coisas que eles têm para fazer são relacionadas ao seu próprio personagem, aquilo que eles escolheram interpretar. Então, eles primariamente têm que desenvolver um personagem. E quando eles estão desenvolvendo esse personagem, eles têm que desenvolver esse personagem considerando que vão ter um personagem diferente para cada história. Imagine que você pode ser um jogador que vive eternamente de jogar com um único personagem. As histórias em torno dele mudam, mas sempre é aquele cara construído daquela mesma forma para fazer sempre as mesmas coisas. Entendeu? E o mais interessante do RPG é você entrar em uma simulação de outras realidades. E cada simulação vai ter um prazer de ser jogado se você se aventurar em personagens diferentes. Em um universo medieval, você pode ter diversas classes, por exemplo. E você não precisa necessariamente ficar se prendendo só a uma, por exemplo, ser eternamente um guerreiro ou ser eternamente um ladino. Seria importantíssimo você diversificar isso para você aproveitar ao máximo a nossa diversão. Eu vou passar aí para João a bola para ele continuar falando a respeito disso. Boa, valeu, Cleaver. Primeiro de tudo, boa noite, gente. O que o Cleaver disse, claro, eu concordo plenamente. Quando a gente começa a jogar, acaba existindo uma predileção por um tipo de personagem. Seja por ele meio que representar um herói que a gente gosta, ou um estilo que você acha interessante, seja de um anime que você assistiu, ou de um livro que você gosta, algo do tipo assim. O cara acaba sempre gostando daquele personagem. Não é que exista
como o Cliver colocou, não é que exista nada de errado em você jogar com aquele personagem mais de uma vez. E como eu disse, quando você começa, a tendência é que você fique só naquilo, porque você pelo menos aprendeu a jogar com aquilo e não quer mudar. Só que existe uma coisa aí que é o seguinte: você não tocar nas outras classes, nas outras raças, nas outras possibilidades, acaba limitando você como jogador, porque você às vezes não sabe nem como as outras raças, as outras classes, os outros papéis, eles funcionam dentro daquele mundo. Ou quais são as dificuldades que eles enfrentam quando você toma determinadas atitudes. É como se fosse uma forma de você praticar empatia, uma forma de você entender como cada outro personagem funciona para aquilo. E outra coisa é isso, tipo assim, cada história que for contada, ela vai precisar de um personagem para aquela história. Você tem que entender onde é que seu personagem se encaixa naquela história, o que ele é importante para fazer naquela história, certo? Porque uma parada que a gente fala é que o RPG é uma história construída em conjunto, e uma história construída em conjunto. Mas isso tem que ser um acordo de todos que estão jogando. Você não pode fazer um personagem só pensando em você e esquecendo todo o conjunto. Onde é que o personagem se encaixa nesse contexto aqui? Como é que ele vai funcionar nesse grupo? Qual vai ser o papel dele? Então, tipo assim, tudo isso você tem que pensar quando você é jogador. E você não pode ser individualista só pensar no que você quer fazer. Certo? Pelo menos é uma opinião que eu tenho. Gustavo, o que é que tu acha? Eu concordo totalmente com o que vocês disseram. E acontece principalmente eventualmente, quando um personagem morre numa aventura. E o jogador quer refazer o personagem, fazer um novo personagem, e ele acaba fazendo o mesmo personagem que ele tinha antes. E isso não gera uma sensação de que a história é viva, de que o mundo é vivo. Parece que você tá ali num videogame e o personagem morreu e você reviveu como qualquer jogo eletrônico, entendeu? Eu acho que isso perde um pouco da mágica do RPG, entendeu? Não sei se o som ficou legal. Bem, só interrompendo um pouquinho nosso assunto, mas assim, é para ajudar vocês. Vocês que estão aí assistindo, podem ficar à vontade para fazer perguntas, para interagir no chat, e nós vamos dar um feedback para vocês sempre que possível. Então, à medida que a gente for avançando nos assuntos, vocês podem fazer suas perguntas, que a gente vai dar uma lida e vai passar as respostas aí no decorrer da live. Como a gente precisa ter personagens diferentes? Vai. Tua voz ficou muito longe. Certo. Como a gente precisa ter personagens diferentes, é interessante que a gente dê uma personalidade, que a gente assuma que aquele personagem ele realmente vai ser exclusivo. Então, para isso, a gente tem que levar em consideração que o personagem ele é composto de algumas coisas. Dá para a gente dizer que, inicialmente, o personagem é composto de onde ele veio, de onde ele surgiu, o que foi que levou ele até aquele ponto onde a história começa, certo? Isso, normalmente, é chamado de background ou história. As pessoas tratam pelos dois termos. Essa história ela pode ser construída de uma forma muito objetiva. Quando lidamos com jogos medievais que se desenvolvem por nível de uma maneira geral, não só o medieval, você tende a começar com um personagem que é de primeiro nível. Sendo ele de primeiro nível, ele não vai ter uma história muito complexa, com grandes feitos. Ele é um principiante. Então a gente tem que estar atento a isso. Quando o nosso personagem ele é já alguém mais experiente, ou o jogo não se prende a níveis, nós temos que ter sempre em mente que aquele é um herói que está iniciando a sua jornada. Então a gente vai ter um pouquinho mais de flexibilidade para ter eventos históricos impressionantes, mas ainda assim não seria interessante que ele tivesse no passado dele algo mais impressionante do que ele vai fazer no futuro. Então, o ideal seria que você tivesse um passado mais enxuto, mais suave, para que você não levante muito sarrafo para o seu personagem durante as sessões. Porque imagine se você vai estar sempre querendo fazer algo grandioso, porque você tem que superar o que você fez no passado que você escreveu. Gustavo, eu vi vocês sinalizando aí, continua.
Não, é porque eu ia cair no meu celular, pode continuar. O apoio do Aí sapato. eu fiz um. Então, assim, o personagem ele tem que ter essa história, mas essa história ela tem que ser feita comedidamente, ok? Então, além dessa história, a gente precisa entender o que move ele, quem ele é, quais são suas preferências, seus comportamentos, enfim, qual é a sua personalidade. Para você ter um bom personagem, uma boa construção de personagem, você tem que ter um personagem que tenha uma personalidade. Às vezes você quer fazer aquele cara que é chato, aquele cara que é arrogante, ou aquele cara que é carismático, é simpático com todo mundo. Não sei se vocês assistiram um desenho animado que era Ike the Cat. Ele era um cara extremamente prestativo. Ele usava um bordão, inclusive, né? Ajudar não dói. E aí ele saía ajudando todo mundo, independente do que fizessem com ele estava ajudando as pessoas. Isso é um traço de personalidade dele. Você pode ter vários, certo? O ideal seria que você tivesse um em cada personagem. Você vai fazer um personagem, ele vai ter o traço A, você vai fazer outro, vai ter o traço B, para ele não ficar muito cheio de coisas. Talvez você possa até ter mais de um quando a gente partir para as peculiaridades. Às vezes a peculiaridade é algo que todo mundo faz. Não sei se vocês perceberam, mas eu comecei o vídeo passando a mão na testa. Já passei a mão na testa aqui durante o vídeo umas 3 ou 4 vezes. Isso pode ser uma peculiaridade, um maneirismo, uma forma de eu me comportar. Outros exemplos de peculiaridade seria, por exemplo, ele tem uma cicatriz. Ele tem uma mania de estralar os dedos. Entre outras coisas, certo? E por fim, nós vamos ter as estatísticas, que é aquilo que está na ficha dele, que é o que determina o que ele é capaz ou não de fazer. Quais são as chances de sucesso em cada atividade que ele vai fazer, certo? Eu fiz um apanhado geral desse tópico, né, que é do que o personagem é feito. E agora eu vou deixar o Gustavo fazer o apanhado dele a respeito de todo esse conteúdo que eu já falei aqui para vocês. Esse tópico ele é interessante porque ele tanto serve para personagens de jogador como personagens de mestre, né, personagens não jogáveis. E a gente vai tratar nisso depois, mas o que deixa um personagem único são justamente esses traços de personalidade que Clive estava falando. Muitas vezes, um traço bem feito, uma personalidade bem montada, faz esse personagem ficar eternizado nas memórias dos jogadores. Porque, apesar das estatísticas serem muito importantes num jogo de RPG, elas nunca vão ser lembradas. Você nunca vai lembrar do bônus de força que seu personagem tinha, ou no bônus de ataque, ou no bônus de perícias sociais que o seu personagem tinha. Você sempre vai lembrar dos feitos que você realizou enquanto personagem, com suas características sendo colocadas à prova num ambiente simulado com outros personagens não jogadores ou entre os próprios personagens. E isso é o que torna a sessão mais gostosa. João? Então, eu anotei algumas coisas aqui enquanto o Clive estava falando para poder comentar sobre cada ponto delas que eu acho que vale a pena a gente levantar. O que eu vou falar agora é uma opinião minha como narrador e como jogador também, mas principalmente como narrador, como eu gosto nas minhas mesas. É como eu acho que é certo. Não quer dizer que seja certo para todo mundo, mas pelo menos é como eu acho que é certo. Primeiro, com relação à questão que o Clive falou do passado, que a gente chama de background ou da história do personagem. Eu vi uma informação, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano foi até o Trevisan que falou, da Dragão Brasil, dizendo uma coisa que sintetizava exatamente a forma como eu penso. Quando você vai jogar um jogo, quando você vai ser um jogador num jogo de RPG, a história que você está ali para contar é a história que você vai viver ela na mesa. Não adianta você vir com um background contando todas as coisas fantásticas e extraordinárias que o seu personagem fez no passado e não sei o que mais lá. Escrever 150 páginas com um monte de informação, porque aquilo não é a ideia de jogar RPG. Assim você escreve um conto, você escreve um livro, você escreve um romance, você faz alguma outra coisa. O que você tem que fazer é o que está dali para frente.
seu background, sua história, ele tem que ser resumido o suficiente para que você saiba quem você é. Para que você saiba uma coisa que o Clive falou, que é muito importante, que é tipo assim, o que motiva o teu personagem? O que te leva a fazer? O que aquele personagem quer fazer e por que ele quer fazer aquilo? Porque isso é uma coisa importante para o narrador, porque o narrador ele vai precisar desses gatilhos dos jogadores para saber como motivar eles. Então, esse cara perdeu os pais e ele sofreu muito com essa perda. Então, se ele vir alguém que ameaça tirar os pais de outra pessoa, ele não vai deixar isso passar batido. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu preciso sim saber o que aconteceu com o teu personagem, mas não é pra tu contar pra mim um calhamaço de história do teu personagem do que aconteceu antes. Porque a RPG, se for um RPG bem feito, ele é imprevisível. Então você não sabe o que vai acontecer com o seu personagem. Não adianta você escrever 5 páginas de história do teu personagem para na primeira sessão ele morrer. Tipo assim, ele não fez nada. Não interessa se ele matou um dragão com 5 anos de idade e ele chega lá e enfrenta um lobo e morre. Certo? Então, tipo, não vem com... Não cria uma coisa... Não tenta construir teu passado antes de pra fazer teu presente. Até porque é uma coisa que ele pode ser depois alterado. Tipo assim, você pode ter um passado enxuto e à medida que o jogo vai desenrolando, você vai vendo, tipo, eu poderia inserir mais alguma coisa no meu background aqui que tornaria isso aqui mais interessante. E você vai aos poucos colocando. Como quando você está assistindo um filme e de repente o protagonista mostra uma cena de background da vida dele, de passado da vida dele, de um flashback, onde mostra por que ele tem determinada habilidade. Tá entendendo? É mais ou menos essa ideia. Com relação à personalidade que o Cliver falou, eu só queria comentar, não tenho nada a adicionar ao que foi feito, só queria comentar uma coisa que eu vejo acontecer às vezes, e eu acho que jogador tem que tomar muito cuidado com isso. Cliver comentou entre os personalidades que ele falou, às vezes você quer fazer um personagem chato. Pensa no personagem que tu vai fazer. Você mantém amigos chatos, você mantém amigos que lhe roubam, você mantém amigos que lhe agridem. Então pensa assim, quando tu for fazer teu personagem, pensa, por que os outros caras que estão na mesa contigo, eles vão continuar contigo se tu for um pé no saco. Se tu for um cara chato, arrogante, traíra, escroto, por mais ruim que alguém seja, você tem que amarrar esse cara ao grupo que está ao teu redor. Tipo, ele pode ser um ladrão, cínico e escroto, mas ele não vai roubar os amigos dele, ele vai roubar os outros. Ele pode ser um cara chato, arrogante e prepotente, mas ele baixa a cabeça para os amigos, porque são as únicas pessoas que deram a mão para ele quando ele precisou. Então, tipo assim, quando ele diz, seu personagem quer ser um cara chato, beleza, mas ele pode ser chato com todo mundo e ser alguém que tolera as pessoas que estão ao redor dele. E a gente tá cheio de pessoas assim na nossa vida. A gente vê pessoas que são extremamente violentas ou arrogantes com umas pessoas, mas quando estão com outras, elas não são desse jeito. Por quê? Porque aquelas pessoas são a família dela, porque aquelas pessoas são os amigos verdadeiros dela, porque aquelas pessoas estavam lá quando ela não era aquilo que ela é agora. Então, tipo, pensa nisso. Porque eu vejo muitas vezes o jogador, não, meu personagem, ele é grosso mesmo. E entra na mesa e quer ser grosso com todo mundo e quer que a galera leve de boa, porque ele tá ali com todo mundo. E, ó, não é assim que funciona. Não é assim que funciona na vida, né? Porque vai funcionar assim dentro da mesa. Com relação à peculiaridade, é muito legal ter algo físico que conote teu personagem. Porque, por mais que você, olhando no seu redor, você não necessariamente perceba peculiaridades muito, muito fortes em uma pessoa, porque às vezes passa até desapercebido, como o Clive falou, por exemplo, eu coço mais o nariz. Eu sei que todo mundo já viu isso. Mas às vezes nem eu me lembro que faço isso. Só que a questão é a seguinte, você está num mundo que só existe na tua cabeça. Você está numa brincadeira que só existe na tua cabeça. Então, quanto mais você tiver algo que é capaz de te dar uma diferença com relação aos outros, às outras coisas, melhor é para os outros te verem de verdade, na mente deles, eles te enxergarem de verdade. Fora que isso pode gerar situações de mesa impressionantes. Eu vou citar aqui uma que aconteceu com a gente. A gente tem um jogador amigo nosso chamado Anderson, a gente costuma chamar ele de Rantaro. E uma vez o Rantaro foi fazer um personagem e a gente, na peculiaridade lá, disse assim, bicho, a minha peculiaridade é a seguinte, eu troco os nomes das pessoas com frequência. E isso virou uma piada na campanha inteira. Tipo, até hoje na campanha, não é mais porque aconteceu algumas coisas com essa gente, mas, tipo,
Até onde ele jogou com esse personagem na campanha, toda a vida ele trocava os nomes e isso gerava problemas para ele, gerava situações engraçadas, gerava... A gente às vezes corrigia ele fazia, não, tu vai para meu personagem troca o nome, não. Ah, é mesmo, beleza, então o teu personagem trocou, não foi tu. Então torna o personagem completamente diferente. E por último, eu sei que eu falei pra caramba, desculpa gente, mas por último, a parte da estatística que Cliver e Gustavo também colocaram, eu quero deixar um ponto aqui que eu acho importante. Eu vejo muitos jogadores começarem a construir os personagens dele da estatística para as outras coisas. Como é isso? Eu quero ter força tanto, constituição tanto, inteligência tanto, e aí ele começa a dizer, então já que eu sou muito assim, então já que eu tenho muito carisma, eu sou um cara que sou legal. Já que eu sou muito forte, então meu passado era isso. Já que eu sou muito inteligente, então meu passado foi aquilo. Só que, tipo, eu acho que isso deveria ser feito no sentido inverso. Eu acho que você deveria primeiro pensar em o que você quer ser, quem você quer ser, como você quer ser. E essas estatísticas, elas têm que refletir essa persona que você criou. As estatísticas, elas estão ali para te dar algo palpável, para traduzir aquilo que você decidiu fazer na mesa, e não o inverso. Eu acho que é muito ruim para o jogo quando o jogador quer aquela ficha e procura justificativas para ela. Eu prefiro quando o jogador quer aquela persona e traduz aquilo em matemática num sistema, numa ficha, para poder justificar aquela persona que ele está querendo criar. É minha opinião. Eu volto para o nosso host, Cliver. Bem, isso posto, né, a gente vai exemplificar isso um pouquinho melhor na parte do mestre, porque essa parte vai estar presente nos dois. Exatamente. Então eu vou partir agora para o próximo tópico. No mestre a gente fala mais sobre essa questão de personalidade dos personagens, porque os personagens do mestre também têm que ter personalidade. Sim, sim. As estatísticas, que é o último tópico do personagem, elas nos conectam com a construção da ficha, que foi o que o João introduziu agora. Você, quando vai construir uma ficha do personagem, você normalmente pensa naquilo que você gostaria de fazer. Vamos tentar organizar isso. João deu exemplo aí. Eu queria ser forte. Então você vai e bota uma força maior como um atributo de destaque na sua ficha. Então você, construindo sua ficha, você tem características que fazem você julgar o seu personagem especial. Ele é especialmente bom em fazer isso ou fazer aquilo. Entendeu? Quando você pensa nessas características, você tem que ter uma certa maestria naquilo que você está propondo. Entretanto, você não deve esquecer de características que o conectem com o cenário. Eu vou tentar dar um exemplo. A pessoa forte, citada, é um halterofilista, certo? Num universo que simule algo próximo da realidade. Né? Um halterofilista, um lutador de UFC, um boxeador, um atleta de alguma forma. Então ele vive de cultivar os seus músculos por algum motivo. Mas vamos pensar junto comigo. Quem no mundo vive só para isso? Ele pode ser especialmente bom naquilo, mas ele tem outras características que o conectam com a realidade. Ele pode ser uma pessoa que tenha uma capacidade comunicativa interessante, certo? Ele pode ser uma pessoa que seja um bom professor. Ele pode, por curiosidade, por ser uma pessoa curiosa, ter estudado astrofísica. E isso traz aos nossos personagens traços de realidade. Porque quando a gente lida com fantasia medieval, ou superpoderes, ou de repente algo futurista, é muito comum que a gente caia na ilusão de que é tudo fantasia. Mas quando os personagens eles não têm uma certa conexão com a realidade, eles ficam estranhos. Vamos pensar no universo de super-herói. Todo mundo ama o Superman. Mas, na verdade,
por muitas vezes o Batman acaba sendo mais amado do que ele. Porque a gente vê no Batman uma pessoa com traços reais. O Superman é aquela coisa inalcançável. Pra mim é bugado. Né? E aí, veja só, foi o cara construindo a ficha do Superman que exagerou. Uhum. Tudo que tem de bom tá lá nele, certo? Então, nada pode servir de ameaça para o cara. O cara vive muito bem, não tem desafio para ele. Que graça vai ter jogar uma campanha com a ficha do Superman? Aí vai ter gente que vai dizer, não, mas vai aparecer um Darkseid, vai aparecer isso, vai aparecer aquilo. Vai. Mas aparece todo dia. Vai aparecer toda sessão. Um alienígena super poderoso feito do Superman. A maior parte do tempo ele não vai ter desafio. E imagine que o RPG é um jogo para ser jogado coletivamente. Você tem coleguinhas jogando com você. E seus coleguinhas querem se divertir também. Se você for o cara poderoso que mata todo mundo, sem dar a mínima oportunidade para os seus colegas participarem, isso pode tirar a diversão. Claro que vocês vão ter especialidades. Um vai ser especialista numa área, outro em outra, e em algum momento um vai brilhar mais do que o outro. Isso é natural. Mas sempre não é interessante. Então você tem que ter um conjunto de características que tornem o seu personagem uma pessoa de destaque. Afinal de contas, você está ali para ser um herói. Na maioria dos casos. Às vezes a turma joga com vilão, mas isso é um outro aspecto. Mas você está ali para ser um herói, certo? Então você tem que ter algo que lhe destaque. Mas você tem que ter algo também que lhe conecte com a realidade. Não à toa, voltando para o mundo dos quadrinhos, personagens da Marvel têm feito mais sucesso do que da DC. Porque as pessoas que estão lá na Marvel têm mais conexão com a realidade. Você vê o cara que veste uma armadura de ferro que é impossível de ser inventada com a tecnologia atual, mas ele inventou. Mas ele tem uma série de problemas de personalidade, de alcoolismo. Então, eles se conectam com a realidade. Se você conseguiu construir seu personagem com um pé naquilo que torna ele especial e outro pé naquilo que torna ele comum, naquilo que traz ele para o chão, aí você vai ter um personagem muito mais rico, muito mais interessante. Gustavo, dale. Cleaver, eu não tenho nada a acrescentar ao que você falou. Eu acho que você foi bem explicativo e completo. Eu realmente não tenho absolutamente nada a acrescentar, a não ser que o João tenha. E concordo, inclusive, com tudo que você falou. Eu posso poder. Parabéns. Os exemplos também foram muito bons. Eu achei foda também. Eu acho que isso que você falou, não tenho realmente muito a dizer a mais. Eu só quero falar duas coisas. Não é acrescentar nem nada, é contar um evento, uma coisa que aconteceu comigo, para ilustrar o que você falou e reforçar essa parte. Com o tempo, eu percebi que o que às vezes ocorre, pode não acontecer com todo mundo, mas eu vejo que ocorre com uma certa frequência, é essa parada do... O cara, ele vamos supor, né? Eu vou dar um exemplo. O cara assiste um filme feito John Wick, e aí ele acha o John Wick um personagem fodástico. E aí ele fala assim, eu quero John Wick. Só que ele não percebe que é o seguinte, o filme é de John Wick. Na mesa, vai ter que ter ele mais 3. Se ele for o John Wick, esses caras são quem? Os caras que morreram nos primeiros 2 minutos, né, do filme, porque não tem nada para os caras fazer. John Wick sozinho faz tudo. Então, tem que entender a diferença entre você ver um filme de um protagonista, de um herói específico só, que resolve tudo só, e você jogar em conjunto. Então, a experiência de jogo de RPG, ela exige essa parada que o Cliver falou do vamos todos, cada um vai ter o seu ponto forte, mas que tem que ter um ponto fraco para que um outro sobressaia naquele ponto forte, e essa balança faça com que todo mundo dependa um do outro, e que cada um brilhe no seu momento necessário. Porque é isso que vai fazer o jogo funcionar. Porque se o cara fizer um personagem que ele é super foda, mega overpower, que resolve tudo sozinho, o jogador narrador vai narrar só pra eles, os jogadores vão fazer outra coisa. Os caras vão embora e vão fazer o show deles. Pô, você não vai que eu vou andar com esse cara. Pra que eu vou andar com o Superman? Se o Superman faz tudo, não tem pra que eu andar com o Superman. Entendeu? Acaba, como a maioria das vezes acontece, essas histórias da Liga da Justiça, onde os outros personagens, quando estão com o Superman, eles ficam apagados. Eles não têm o que fazer, ou o roteiro fica forçando para que eles tenham utilidade. E aí entra uma parada que é interessante, que eu fiz um experimento uma vez na minha vida e eu quero citar o experimento. Porque eu tinha 2 jogadores meus que, toda vez que eu começava a narrar uma campanha, o primeiro bicho que eu botava ali, eu vou botar aqui, apareceu
um rato manco. Aí os caras dizem, pronto, lá vem o rato manco que vai matar a gente, esse rato é forte demais, esse rato não sei o quê. E eu ficava dizendo, mas não lasca, bicho, eu tenho que trazer para os caras algum desafio, porque senão os caras não vão enfrentar nada. E um dia eu peguei um sistema que ele era de narrativa compartilhada, e eu botei esses dois para jogar comigo, Márcio e Dora. Não só eles, tinha outras pessoas na mesa, mas eu coloquei os dois. E a lógica da narrativa compartilhada não é essa lógica de eu consigo algo ou falho em algo, tal, não sei o que, né? E aí o que aconteceu? Cada vez que eles tinham sucesso, eles iam eliminando todos os riscos que tinham na história. Iam eliminando risco, até que não tinha risco pra eles. E teve uma hora onde eles olharam pra mim e disseram assim, quando é que vai aparecer um problema pra gente? Eu fiz assim, nunca. Porque toda vez que a narrativa tá na sua mão, você diz que nenhum problema acontece. Aí eles olharam assim e fizeram, mas e quando é que a gente vai resolver essa questão? Eu disse, nunca. Toda vez que você tem o controle da narrativa, você não resolve a situação. E aí eles pararam de reclamar dos bichos que eu boto, dos problemas que eu coloco para eles resolverem, porque foi para isso que eles sentaram comigo para jogar. Não foi? Foi para isso que eles sentaram comigo para jogar. Então, às vezes você acha que você quer ser invencível, imbatível e imparável. Mas não é isso a verdade, cara. Você quer ter desafio. E cuidado com o escalonamento, com uma coisa que o Cliver falou muito bem. Quando você diz assim, mas o Super-Homem vai chegar ao Darkseid para brigar com ele. Certo. Mas se o Darkseid for pra porrada com o Batman morreu. Mas assim, morreu fácil. Tem chance de escapar. Então, tipo, se você o narrador começar a equivaler o jogo para o jogador que combou, fez um personagem mega overpower, os outros jogadores que estavam querendo um jogo mais pé no chão, eles vão ser dizimados por causa do conflito entre os dois. Isso não é um bom jogo de RPG. Isso é uma coisa, na verdade, péssima como exemplo de jogo de RPG. Mas a gente vai ver isso com mais calma depois. Cliver. Inclusive, para complementar só o que o João falou, existem vários tipos de jogadores. Né? Um desses tipos é o Power Play, que é o cara que gosta de combar e tá tudo bem se você gosta de jogar assim. Mas também é dever do mestre, e a gente vai falar isso daqui a pouco também quando entrar na parte do mestre, de conversar com o jogador para tentar equilibrar esse grupo, para não fazer com que um personagem sobressaia em cima do outro. Até porque, como a gente falou na live passada, existem os pilares do jogo, né? Que são interpretativo, combate e interação social, e exploração. Né? Interpretação, exploração e combate. Então, assim, você não pode só focar em uma coisa. Eu quero ser um personagem extremamente combativo. Porque o jogo não é só isso. Entendeu? Não adianta você só brilhar no combate, né? Enquanto o outro só vai brilhar na interpretação social. Porque quando chegar num momento em que o grupo, por exemplo, chegar numa cidade em que eles vão precisar conversar, por exemplo, com um lorde, ou com um burgo-chefe, um juiz, ou alguém da segurança da cidade, você vai precisar ter elementos para poder conversar. Mas aí você vai deixar tudo na mão de uma pessoa só aquele cara que vai conversar com a cidade inteira, porque você não tem nenhuma característica social, você tem 8 de carisma, tá ligado? Você tem que haver um equilíbrio aí. Bem, e agora a gente tem que entrar no próximo assunto, né, que é a interpretação do personagem. O Gustavo até já deu introduzida a respeito disso. Quando você definiu um background, uma história para o seu personagem, você já sabe de onde ele veio, você já sabe o que é que movimenta ele, você sabe quem ele é, quais são suas preferências e quais são os seus tics, os seus comportamentos, suas marcas. E depois disso você constrói uma ficha baseada na história e naquilo que você determinou anteriormente. Só resta você interpretar o personagem do jogo. E vai eliminar um bicho aqui. Quer dizer, joga iniciativa aí, João. Joga iniciativa aí. Olha iniciativa aqui, daqui a pouco eu volto. Peraí. Pode falar aí. Você interpretando esse personagem, você tem que se lembrar daquilo que você é. Não adianta de nada você ter feito todo esse esforço para preparar um personagem bacana, interessante, com uma ficha bem construída, e na hora da interpretação não funcionar direito, você não lembrar daquelas coisas. Interpretar bem
aquilo que você construiu é fundamental para a sua diversão. João, já aproveitando que você voltou, Então, continua aí. com certeza. Como sempre, falou muito bem, certo? Eu sei que a gente coloca um proxy nosso nos personagens que a gente joga. É até natural isso. Mas eu vejo que uma das coisas mais legais do... O que quer dizer com proxy? Para não ficar tão né, acadêmico, que eu nem gosto dessas coisas. Você sempre coloca um bocado de você no personagem que você está jogando. Você sempre tenta colocar você ali dentro. Só que uma das coisas mais legais do RPG é você tentar interpretar outras coisas, tentar interpretar outros personagens. Então, tenta lembrar isso, tipo, como é que aquele personagem age dada aquela situação, e não como você age. Por quê? Porque isso é um exercício interessante para você, como pessoa. Ela fomenta a empatia, que é você pensar como o outro pensa. Por exemplo, se você é um cara forte e chega uma situação conflituosa, você pode tentar ameaçar quem é mais fraco que você para ganhar na porrada. Ou seja, você pode até não ter razão, você está ameaçando, né? Mas você é forte, você é a pessoa. Mas se você está interpretando um personagem fraco, você imagina que um cara mirradinho, fraco, meio quebradiço, ele vai ameaçar as outras pessoas na porrada, se ele não tem condição de vencer lá na porrada? Não. Então, você tem que pensar assim, esse cara que eu estou jogando com ele aqui, como é que ele vai resolver essa treta aqui? Porque não vai ser desse jeito. Então, lembra que o teu personagem é o teu personagem. O que foi as motivações que você pensou para ele? O que foi que você pensou que ele se comportaria, o que ele faria, o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele não gosta. Dentro disso, como é que ele age? Isso é um exercício massa para você fazer. Então isso aí é essencial, velho, é essencial para você crescer como pessoa, como jogador, como narrador, mas muito mais que isso, como pessoa mesmo, como ser humano, como um indivíduo, pessoa. Porque o RPG é uma ferramenta excelente para você crescer como indivíduo. Você compartilha a experiência social com pessoas reais, e isso faz com que você acabe crescendo como pessoa. Normal, você está simulando, mas você está simulando coisas que você faz na realidade. Fantástica, sim, mas muitas vezes elas têm um alter ego real naquilo. Um conflito físico, um combate, por exemplo, ele pode ser representado como uma disputa de algum argumento que você está tendo, que você tem com alguém, você saber quando você pode ser mais agressivo, quando você tem que recuar. Então, isso tem esses parâmetros, mas eu acho que basicamente é isso. Gustavo, manda a tua... A minha experiência também com jogadores novos, principalmente... O que foi? Filho da mãe, voltou. Ah, voltou. Eu tenho uma experiência com jogadores novos em relação à interpretação, que eu percebo que eles não atentam para o que o personagem deles sabe, para o que o jogador sabe. E eles acabam misturando isso e viram um bolo só, entendeu? E é importante o jogador novo que está começando saber interpretar seu personagem com as informações que o seu personagem sabe. Por exemplo, acontece de o seu personagem estar em um outro lugar, certo? E o resto do grupo, por exemplo, está tendo uma reunião com alguém em outro canto. O conteúdo dessa reunião não foi vivido pelo seu personagem. Então você não pode interpretar o seu personagem como se você soubesse do que foi dito nessa reunião. Entendeu? Então, assim, o jogador novo ele tem que se preocupar com isso, tem que saber separar o que o seu jogador sabe, o que você sabe como jogador, do que o seu personagem sabe. Entendeu? E interpretar isso de acordo. E para fechar, a interpretação ela é basicamente o resumo de tudo que a gente falou. É o resumo da personalidade, das peculiaridades, né, da estatística da ficha, entendeu? E das características que envolvem toda a criação daquele determinado personagem. E claro, a interpretação ela vai se aprimorando com o tempo. Tem pessoas que mesmo com o tempo elas não conseguem... Assim, a interpretação eles conseguem, mas a interpretação no sentido teatral, digamos assim. Tem pessoas que conseguem ser mais artísticos, de realmente agir e interpretar na mesa como se fosse personagem, com vozes, com trejeitos. Já tem pessoas que não conseguem com tanta facilidade. Isso é normal também. Mas com o tempo, isso tende a melhorar. Isso tende a ficar mais natural, até porque você vai perdendo um pouco da timidez
E quando você cria laços com as pessoas que você está jogando, você acaba se soltando e interpretando aquele personagem melhor. Cleaver, eu acho que o tempo da gente não vai dar pra gente seguir com... Eu também acho, eu estava preocupado com isso. Então eu acho que é melhor a gente fazer esse último tópico aqui e concluir para qualquer pergunta, qualquer coisa. Exato. Bem, por fim, o jogador ele tem que conhecer as regras, mas ele não precisa ser um profundo conhecedor. Se ele puder conhecer as regras de cabo a rabo, ótimo. Mas não é necessário você conhecer o livro inteiro para você poder jogar. O essencial é que você conheça as regras a respeito daquilo que seu personagem pode fazer. Então, quando você constrói sua ficha, você coloca nela determinadas características, e aquelas características vão lhe ajudar a executar determinadas tarefas. Para essas tarefas serem executadas, elas precisam de regras, para que elas sejam executadas com justiça, igual para todos, né? Para não ficar desequilibrado e quando for resolver uma questão, o personagem A faz de tal forma e quando for resolver uma mesma questão ou uma questão semelhante com o personagem B seria de forma diferente. Então, para que isso seja equânime para todos, existem as regras. Seria essencial que você conhecesse as regras daquilo que seu personagem sabe fazer. Porque isso vai lhe ajudar muito. Imagine que você tem, apesar do RPG ter coisas muito pré-definidas, né, que é um jogo de interpretação do personagem, a parte que você age pode envolver muita estratégia. Certo? Então, por exemplo, você pode bolar um plano. Eu vou escapar daquelas pessoas que estão tentando me buscar, me capturar. Eu vou escapar dessas pessoas me disfarçando. Certo? Então, quando eu vou me disfarçar, eu descubro que eu não tenho nada em disfarce. Minha perícia de disfarce é 0. Por que eu tentaria isso, né? Porque eu tentaria isso, né? Se eu não conhecer a regra, se eu não conhecer o meu potencial e o que eu posso fazer, eu vou tentar fazer coisas que são estrategicamente equivocadas. Mas eu vou deixar para Gustavo continuar a partir daí. Bem, eu acho que é importante o jogador conhecer o básico, pelo menos, do personagem dele. Mas, para uma pessoa que está iniciando do zero, se ele quiser entrar na minha mesa sem saber de nada, eu ainda aceito. Na hora eu explico a ele e vai, entendeu? O que importa para mim, pelo menos, é incluir o cara. O cara quer jogar, tá aqui de última hora, vamos entrar aí, tá aqui um personagem pronto e a gente desenvolve, entendeu? A gente joga, não tem problema. Mas, logicamente, se o cara for jogar uma segunda sessão, uma terceira sessão, é importante que ele tenha o interesse de ler pelo menos o que o personagem dele faz. Eu costumo dizer que o RPG é para todo mundo, mas nem todo mundo é para RPG. Porque o RPG é um hobby que você precisa ler muito, entendeu? Se você quiser realmente se aprofundar no negócio. E tem gente que não gosta. Você percebe que o cara passa 1, 2, 3 sessões, não tá muito interessado em ler, fica difícil. Mas é importante que ele conheça das regras, né? O mínimo, como eu falei, pelo menos do personagem dele. E aí depois, ou com a vivência, né, jogando, ele aprende olhando, né? Ou então ele vai lá ler no livro de regra mesmo o que é que ele pode fazer, onde é que ele pode se movimentar, quais são os tipos de ações que ele pode fazer, onde é que ele tem vantagem, onde não tem, entendeu? E esse tipo de coisa, eu acho que é por aí. E, João? Então, meu caminho de pensamento ele está um pouco mais nesse sentido. Eu vou dizer o que eu acho, como é que eu faço, como é que eu penso, né? Eu acho o seguinte: eu adoro narrar para jogadores em sistemas e regras que eles não conhecem. Eu gosto de que eles não se sintam travados naquele mundo, naquilo que eles vão descobrir agora, naquela realidade que eles vão descobrir agora.
Só que isso tem que ter uma dualidade, tem que ter um acordo dos dois lados, né? Eu tomo alguns atalhos, por exemplo, eu tento deixar na ficha, a ficha que a gente fala é onde está todas as estatísticas do personagem, eu tento deixar tudo muito bem organizado e dar uma explanação antes do começo do jogo do básico do que aquele jogador consegue fazer. E eu, toda vez que o jogador vai tomar uma atitude que eu sei que aquilo vai de encontro à ficha dele, eu tento explicar isso a ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí eu deixo pra lá. Porque o que eu acho é o seguinte, o jogador sim, ele tem que conhecer a regra. Tem que conhecer a regra. A questão é muito mais fácil o jogador conhecer a regra vivendo, como é a vida, do que ele, primeiramente, lendo ou estudando ou qualquer coisa do tipo. Então, eu acho que as duas partes estão certas. O jogador tem que saber a regra, mas o jogador que vai começar, se você tentar enfiar 200 milhões de regras na cabeça dele, você vai afastar ele ao invés de aproximar. A melhor coisa que você faz nesse caminho tenta você guiar, você que é o narrador, tenta guiar ou é o jogador veterano, tenta guiar o cara dentro das estatísticas que você sabe que ele é capaz de fazer para ajudar ele. Inclusive o narrador, porque o jogo não é o mestre contra o narrador, ou o mestre contra o jogador, né? O narrador contra o jogador, não é. É todo mundo junto contando história. Então, se o teu personagem, como o Cliver citou, ele não é bom em sei lá, passar furtivo, passar em silêncio pelos outros, e tu vai fazer, tu diz que vai fazer isso, e o narrador do outro lado, ele faz assim, então faz aí, sabendo que tu vai se lascar. Não tá vendo uma cumplicidade ali entre as pessoas que querem contar aquela história. Agora, se o narrador diz assim, bicho, teu personagem não é bom nisso, olha aqui, tu vai ter que jogar isso aqui, vai ter que tirar tanto, a chance que tu tem de conseguir isso é X, é muito pouca. E o jogador faz, mas eu quero tentar assim mesmo. Pô, de boa, vai-te embora aí e faz. Agora, você tem que deixar que a pessoa, aos poucos, ela vá saboreando aquelas coisinhas ali, porque, querendo ou não, esse conjunto de informações, de matematização do mundo, ele é incomum para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas simplesmente vive e não vai conseguir entender quando você diz assim, não, para você convencer o guarda de que você pode fazer isso, você tem que fazer um teste para tirar X no dado, porque o cara faz, não entendi, é só falar para o guarda que eu quero. Só que existe uma mecânica ali, aquela mecânica tem que ser respeitada para equilibrar o jogo todo para ele funcionar. Teve uma coisa que o Gustavo falou também, que eu acho que é bem pertinente de dizer. Eu sempre achei isso, tá? Pelo menos é uma esperança que eu tenho. Ele falou que o RPG é para todo mundo, mas todo mundo é para RPG. Eu acho assim. RPG para mim, ele é igual uma mídia. Você dizer para mim que você não gosta de RPG, para mim parece assim, eu não gosto de livros, ou eu não gosto de filmes, ou eu não gosto de séries. E é difícil demais você encontrar uma pessoa que diga assim, bicho, eu não gosto de nenhum livro que exista. Eu não gosto de nenhuma série que exista. Eu não gosto de nenhum... Porque assim, RPG é uma mídia. É uma forma de contar histórias. E contar histórias é uma coisa que a humanidade faz desde o princípio do tempo e todo mundo é parte da nossa natureza. O que pode acontecer sua experiência com RPG que você teve não foi legal, o tipo de cenário, de mundo, de história que está sendo contada não te apetece, você não achou o sistema, por exemplo, as regras, a mecânica muito complicada, mas se de repente você pegar aquela pessoa, apresentar um cenário que ela gosta, trazer um sistema que se adeque a ela, trazer uma história que seja legal para ela, poxa, ela pode se apaixonar por aquilo do mesmo jeito que você. Então, tipo assim, eu acho que tá mais pra aí. Agora, claro, do mesmo jeito que existem pessoas que gostam de coisa, tem narrador que vai saber narrar um determinado tipo de coisa, vai ter outro narrador que sabe narrar outra. Não quer dizer que eu sou capaz de narrar tudo que existe. Então, de repente, eu não sou capaz de narrar o RPG que vai te encantar. Mas, de repente, outro narrador vai. Mas, assim, eu acho que uma pessoa desistir do RPG porque ela jogou um e não gostou, é como você assistir um filme e dizer assim, você assistiu um filme de horror e você diz assim, eu não gosto de filme. Não, eu não gosto de filmes de horror. Peraí, deixa eu assistir uma aventura. Achei melhorzinho. Gosto de um romance. Poxa, achei massa um romance. Então, de repente, o teu nicho é aquele, e não os outros. Entendeu? Basicamente, era isso. Eu acho que o resto a gente vai só abrir para perguntas e falar, né? Isso. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora. É bom. Não é bem agora. Se não tiver aí, eu tenho uma pergunta para a gente debater aqui. Pergunta ligeiro que o negócio aqui tem limite.
Manda a tua pergunta aí, Gustavo, pra gente debater. Manda logo aí. Eu queria saber de vocês, certo? A opinião de cada um de vocês, depois eu dou a minha. Se a história do personagem, certo? O jogador criou lá um background, tá? Um background nem muito extenso, nem muito raso. Um background razoável, tá? Para vocês, esse background, ele tem que ser resolvido na mesa obrigatoriamente? Não. Para mim, a história do personagem tem que ser, abordada? Veja só, foi o que eu falei. Para mim, o background do personagem tem que servir para ele guiar as motivações dele. Se na história um narrador olhar que tem algo ali que o narrador pode usar sem tirar a verossimilhança da história que ele está contando, eu acho que é válido sim o narrador usar aquele negócio, até às vezes com o apoio do próprio jogador. O jogador, você pode dizer assim, bicho, tem tal vilão que tá vindo, e o jogador fala, poxa, podia ser, sei lá, meu irmão que eu perdi, que eu me perdi dele. Você, legal, eu posso tentar guiar por esse caminho. Eu não discordo que possa ser feito. Agora, eu não acho que, eu coloquei aqui que eu perdi, meu pai desapareceu, então o narrador tem que dar um jeito de dizer o que aconteceu com meu pai. Não, velho. Tipo assim, quando eu, como narrador, vou construir uma história, eu tenho algo que eu preciso contar. Aquilo pode estar totalmente oposto a esse seu problema. E ele vai se tornar, às vezes, esquecível, certo? Tipo, mas aquilo tem que ser algo motivador para você. Se você acha que aquilo dali, eu sou um cara que perdeu meu pai, então eu sempre vou valorizar alguém que tá atrás do pai ou algo do tipo, aí beleza, mas tipo, que eu tenho que resolver, João, acho que não. E tu, Kleber? Vamos lá. É mais ou menos o que o João falou. Eu concordo parcialmente, quase completamente com o João. É assim, às vezes você tem uma história, mas você esquece da função da história. Exatamente por a gente usar um termo história. Né? O termo mais adequado seria background. É algo que está por trás, aquilo que está por trás que vai lhe dar um suporte, certo? Que fez você chegar até ali. Em português, a forma mais precisa seria chamar de alicerce. Fazendo uma analogia aí com engenharia civil, seria chamar de alicerce. Porque aquilo é a base sobre o qual seu personagem foi construído. Não precisa que a base se estenda por toda a parede. Você não vai fazer uma parede inteira de alicerce. Entendeu? Então imagine o background da história como um alicerce, a fundação de uma casa. A fundação, ela tem o seu papel, ela sustenta aquilo que vai ser construído futuramente. Nesse caso, a história que o senhor está vivendo. Então, você está ali partindo do alicerce para cima, construindo sua história. Entretanto, existem elementos, como o João citou, existem elementos que você pode colocar. Entretanto, se você quer botar esse elemento, você tem que entrar em acordo com o seu narrador. Você chega lá no seu narrador e diz, fulano, eu estava pensando em criar uma espada lendária que fazia parte da minha família há 1500 anos. E será que essa espada pode estar por aí perdida e meu objetivo é encontrá-la? Tu aceita fazer isso? Provavelmente o narrador vai dizer, não. Vamos diminuir esses 1500 anos para 150. Vamos diminuir essa expectativa aí, né? Vamos diminuir essa expectativa aí um pouquinho. Vai existir ali uma negociação e vocês vão chegar a algo interessante para ambas as partes. Pode ser também que o narrador diga, pode. E aí ele vai narrar a história todinha, você vai do primeiro nível até o 20º, aí quando chega no final, o cara vai frustrado, obviamente, olhar para o narrador e dizer assim, mas e a espada? Porque o cara acordou com o narrador e o narrador topou. E aí ele acabou se distraindo e esqueceu de incluir aquilo na história dele. Mas... O Baldo tá dizendo aí, tu viu? Perguntou aí. Eu vi. Para os três. Para os três, TPK é válido? Sim. É mandatório. TPK é mandatório. Quando o jogador faz merda, tem que matar mesmo e acabou-se. Não tem. Principalmente quando o cara. Quando
quando acontece... Não, assim, vamos lá, deixa eu dar Deixa eu dizer da uma explanação. Mais, do meu jeito, mais simples, do meu jeito, certo? Vai. Eu acho o seguinte, eu fico triste quando eu causo um TPK, quando o TPK existe e a culpa foi de um erro do narrador. O narrador mal calculou alguma coisa ou ele exagerou em alguma coisa, não percebeu que aquela situação ali, ele não percebeu, assim, ele não avisou que aquela situação estava desgringolando ou algo do tipo. Agora, quando o TPK é causado porque os jogadores insistiram numa situação ruim ou fizeram uma coisa errada, ou assim, tomaram uma postura errada ou se embrenharam numa situação que o narrador diz, bicho, isso aí pode dar errado, cara, mas eu vou fazer assim mesmo. Então, ali, amiguinho, você quita e fala assim, ó, vai, Jesus, você consiga aí. No meu caso, eu já matei um personagem de Cleaver por conta de uma decisão errada minha, né, com o jogador, consequentemente meu personagem, e eu fiquei mais mal pelo personagem dele do que pelo meu, porque o meu também morreu, na mesma situação, o meu morreu pouco tempo depois. Então, assim, eu fiquei mais mal pelo personagem dele ter morrido do que pelo meu próprio. Eu sei que eu fiz besteira, o meu morreu, beleza, mas acabou respingando no dele e o dele morreu. E ele gostava muito do personagem, inclusive, mas acontece, morreu. Fala aí, Cleaver, não dá tempo, vai. Bichinho recém-nascido, rapaz, morreu. Mas veja só, eu considero o seguinte. Às vezes acontece numa situação o mestre pesar a mão. O narrador vai e bota um desafio e ele calculou mal o nível daquele desafio por qualquer motivo que seja. Às vezes acontece. Numa situação dessa, eu acho que o TPK não é válido, né? Para usar o termo que o próprio Baldo usou, certo? Agora também existe o oposto. Existe quando o jogador quer encarar algo que está acima do que ele é capaz. E aí, nesse caso, eu concordo com o João. Vai morrer mesmo. O máximo que eu posso dizer... Eu digo, velho... Não, eu concordo também, concordo. Vai dar errado, hein? Você tem certeza disso? O cara tenho. Então, vai lá, meu irmão. Morra por suas próprias mãos. Isso aí. Eu acho Pessoal, que a gente tem que terminar, porque senão a gente vai ser cortado. Isso. Vamos decidir, pelo menos assim... Só para eu dar a minha opinião a respeito da minha própria pergunta. Eu concordo com vocês dois, 100%. Pronto, podem continuar. Boa noite, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela visita de todos. Eita, rapaz. Neto, a gente vai guardar essa pergunta para a semana que vem. Para a semana, exatamente. A gente explica isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Não esqueçam, quem puder aí seguir a gente lá no YouTube, siga a gente no YouTube também. Tem um link aí na bio que eu coloquei hoje, tá? A gente agradece muito. Valeu, gente. Boa noite aí para todo mundo. Valeu.